Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz? Vocês não estão felizes. Vou perguntar de novo. Quem está feliz? Amém. Agora melhorou. Amém, irmãos. Convido você já a se colocar em pé para estarmos iniciando. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Vamos ler no capítulo 8, a partir do versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, em sua casa, ó Deus, e clamamos pela sua presença neste momento. Abre, Pai, nosso entendimento, abre nosso coração, Pai, para recebermos a sua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que este momento, nossa mente e nosso coração estão livres, Pai, de qualquer atrapalho. Nós repreendemos todo tipo de pensamento que nos leve para longe daqui. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com sua presença, que seja palpável, Pai, aos nossos sentidos humanos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode estar se assentando, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, como vocês sabem, foi anunciado aqui, e o convite foi estendido a todos os irmãos. Creio que alguns, por força maior, não puderam estar conosco, mas estarão no próximo, amém? Nós tivemos o nosso primeiro encontro com Deus da Igreja Palavra da Vida. E foi, como a Paula falou aqui, tremendo, tremendo, tremendo. E Deus falou conosco. E foi muito, muito, muito abençoado esses dias que estivemos lá. E Deus falou comigo sobre isso. E Ele me deu essa palavra durante o encontro. Sobre conhecermos a verdade. No encontro com Deus, o nome dele é Face a Face. A Viva Face a Face. Por quê? Porque lá nós somos direcionados a estar face a face com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então nós lá tivemos um contato, né, com a verdade, assim como diz aqui, o Filho é a verdade. Então, Deus me deu essa palavra, irmãos. Não lembro ao certo, porque foram muitas ministrações, mas foi em uma das primeiras que Deus já colocou e foram vindo mais coisas conforme as ministrações iam passando. Obrigado, João. E como os irmãos viram, né, faz um tempo que eu não estou aqui. E isso foi um testemunho que eu dei, que eu acabei deixando algumas coisas de lado, porque dizia que estava muito cansado. E eu estava. Mas eu estava cansado porque eu estava tentando fazer as coisas com as minhas forças. E lá no encontro, o pastor Emerson foi usado e ele disse que quando fazemos as coisas pela força do Espírito Santo, nós não cansamos. Então, eu tomei posse disso. Mas faz um tempo que eu não estou aqui. E até brinquei com minha esposa, com a Eliane lá atrás,
que eu estava igual no retiro, tremendo, para subir aqui. Mas Deus é tremendo mesmo. E Ele nos dá força, até quando a gente acha que não vai conseguir falar uma palavra. Mas, voltando para cá, nós, seres humanos, né, quando estamos na escola, nós aprendemos sobre, na filosofia, na sociologia, homens que tentaram e buscaram na sua vida entender a verdade. Né? Sócrates, ele buscava a verdade absoluta por meio do questionamento e da reflexão. Mas a gente não vai entrar nesses assuntos, porque a nossa verdade é diferente da verdade do mundo. Amém? Amém? Nós sabemos qual é a verdade de Deus, né? O Filho. E hoje nós temos muito fácil acesso à palavra de Deus. Quem tem celular, levante a mão. 99% ou 100%, tirando as crianças, tem celular. E é muito fácil. A gente tem acesso ao celular e temos acesso à Bíblia. Não precisa nem ter internet, irmãos. Tem alguns aplicativos que precisam, mas alguns não precisam. Então a gente tem acesso pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pelo papel. Nós temos acesso à verdade de Deus. Então nós não temos desculpas para não conhecermos a verdade. Em João, no capítulo 1, versículo 1, todos conhecemos, diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todos temos fácil acesso à palavra de Deus, à verdade. E isso que Jesus quis dizer nesse texto: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer, irmãos, é diferente de saber a verdade. Conhecer tem um significado muito mais profundo do que só saber. Ah, você sabe tal coisa? Ah, sei. Ah, mas você conhece? Não. Muitas vezes a gente não conhece, porque o conhecimento ele é muito mais profundo do que só saber de alguma coisa. E aqui não fala, e sabeis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, ele fala conhecer. Então é uma coisa muito mais profunda do que a gente só saber. Ah, você sabe aquele versículo? Sim. Mas você conhece a palavra de Deus? Conhecimento exige um nível de estudo, um nível de intimidade muito maior do que só saber. E quando eu estava sentado ali, de pé, durante os louvores, e a gente estava louvando a música tema do nosso encontro com Deus, que diz: eu sou sua casa, a sua morada, eu sou o seu lar, mude as coisas de lugar. Essa era a música tema do nosso encontro. Mas Deus falou comigo ali, e você não mora numa casa onde ninguém te conhece. Ou você mora? Você moraria numa casa onde ninguém te conhece? Ninguém nem sabe quem você é? E eu não moraria, não. Eu não me arriscaria, não. Né? E ele lá fala: eu sou o teu lar. Então, para Jesus, para o Senhor morar em nós, para nós sermos a casa dele, nós precisamos conhecê-lo. E Deus me falou isso muito forte. E ainda mais, a gente louva, mude as coisas de lugar. Isso é ainda mais profundo, né? Porque você não chega na casa de qualquer um e vai mudando as coisas do lugar. Não. Esse vaso não está legal aqui. Vou colocar lá naquele cantinho. E você muda. Não. Você só faz isso quando você tem intimidade com a pessoa, com quem está naquela casa. Então é muito mais profundo, irmãos.
nós conhecermos a verdade do que apenas sabermos qual é a verdade. A verdade todos sabem. O mundo sabe qual é a verdade, mas só não quer admitir. Mas dentro da igreja ainda existem poucas pessoas que conhecem a verdade e intimidade com o Senhor. E eu creio que aqui todos nós conhecemos a verdade. Mas muitas vezes a gente, assim como eu falei, e esse foi o meu testemunho, com o cansaço, a gente acaba deixando as coisas. Vou ler a Bíblia antes de dormir. Vou orar antes de dormir, porque hoje eu acordei cedo, ontem fui dormir tarde, estou cansado. Vou ficar tranquilo, vou descansar. Quando eu deitar para dormir, eu leio a Bíblia e eu oro. Aí você passa o dia inteiro, e daí o inimigo vai, ou, na verdade, Deus permite que isso aconteça, né? Ele vai lá e te dá um dia extremamente puxado, corrido, estressante. Você chega em casa, come, toma um banho e deita na cama para descansar. Fica no seu celular. Quando você vê, já é quase meia-noite. Meu Deus, já passou a hora de eu dormir? Ai, não vai dar tempo de eu ler a Bíblia e nem orar. Vai ter que ficar para amanhã. Irmãos, todos que estão aqui em cima pregando sabem que Deus primeiro fala com a gente antes de passar a palavra. Então foi isso que Deus falou comigo naquele retiro. No encontro, porque não foi o retiro. E isso tocou muito forte, irmãos, porque todos os irmãos sabem, né? 90% estava lá no dia do meu casamento. E é uma rotina totalmente diferente do que eu tinha em casa, quando eu só era filho. Agora, eu sou dono de casa. Né? Agora tem os afazeres da casa, né? Pagar contas, trabalhar. É engraçado, meu pai fala, meu Deus, antes do casamento não saía do celular, agora eu tento falar com você, você não me responde. Não entra no celular, nem consigo mais falar com você. É, irmãos? Quando começa a pesar no bolso, a gente começa... Mas, então, foi uma rotina totalmente diferente. E, claro, todos que casaram sentiram isso. E os que não casaram vão sentir isso, que é uma rotina totalmente diferente. Se você quer comer alguma coisa, mãe, faz aquilo. Vai lá e faz você. Né? Então, eu deixei, irmãos, por um tempo, por um mês e pouco, o cansaço tomar conta das minhas decisões. E eu acabei empurrando muitas vezes. Aí chegava no meu propósito semanal de ler a Bíblia no fim de semana, e eu tinha que ler 20, 30 capítulos no dia da Bíblia para ficar em dia. E daí, quando é aquela correria, você acaba, muitas vezes, nem prestando atenção direito. Mas, quando nós estamos firmados na verdade, o cansaço não nos atinge. Jesus fala, vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E eu creio que isso é tanto para o âmbito espiritual, quanto para o âmbito humano. A presença de Deus, ela renova tão forte, que ela renova até as nossas forças físicas. E nós sentimos isso. Mas, voltando para o meu script... Em Êxodo 3,14, Moisés estava apacentando as ovelhas e ele vê a sarça ardente. E Deus manda ele voltar para o Egito para libertar o seu povo, porque ele tinha fugido. E quando ele pede para Deus, pede para Deus, em nome de quem eu vou? Jesus fala, diz que eu sou o eu sou. Em algumas versões é diferente, mas a gente pode resumir a isso. Diz ali, eu sou me enviou a vós outros.
Muitas vezes, irmãos, a gente passa por dificuldades e a gente pensa, onde está Deus? Onde que Ele está? Parece que não está aqui. E você pergunta, Deus, onde você está? E Ele responde, eu sou. Porque o Senhor, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, e Ele tem todo o poder. E quando eu estava lá, Deus me lembrou de um estudo que eu li há muito tempo atrás. Sobre 7 vezes que Jesus fala, que Jesus completa essa frase, que Deus inicia para Moisés. Na verdade, ele fala pelo menos 23 vezes isso no Evangelho de João, Jesus. Mas 7 vezes ele completa a frase. E ele nos dá uma maneira de conhecê-lo melhor. E é isso que nós veremos agora. Peço para os irmãos estarem voltando um pouquinho, alguns capítulos atrás. João 6,35. João 6,35 diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Se você for ver nesse mesmo capítulo, voltando um pouquinho para trás, é a multiplicação dos pães e peixes, né? E Jesus fala isso um pouco depois. Eu sou o pão da vida. Eu lembro de um desenho que falava dessa história e tinha um padeiro que foi lá e viu Jesus multiplicar os pães. E ele queria que Jesus multiplicasse os pães da padaria dele. Eu não lembro direito, mas o pão da vida. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele nos ensina que somente Ele provê vida eterna para aqueles que estão mortos pelo pecado. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida. Então, primeiro ponto para que nessa noite a gente conheça Ele melhor, nós temos que saber que Ele é o pão da vida. Ele nos dá vida, irmãos. Nós não seríamos nada, nós nem existiríamos se Jesus não tivesse criado Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Nós não existiríamos. O homem não existiria. E ainda mais profundo, Jesus, Ele é o pão da vida porque Ele nos tira do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus é totalmente o contrário, Ele é a vida. E através dele nós teremos a vida eterna em Cristo. Estaremos no céu ao lado dele, cantando louvores e glorificando a Deus pela eternidade. Amém? Vamos para o segundo ponto. João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ao dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação da sua divindade. Isso significa que a declaração, eu sou a luz do mundo,
reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade de que Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz à vida do pecador. Achei muito interessante esse comentário que eu achei nos estudos que eu estava fazendo hoje. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado. Nós sabemos que o mundo, ele é as trevas, porque Jesus não está lá. Mas através de Jesus, que é a luz do mundo, nós conseguimos, quando estamos em intimidade com Ele, pegar um pouquinho de luz emprestado. E Jesus fala que nós podemos ser luz nesse mundo. E onde nós passarmos, com certeza as trevas irão fugir. Porque eu nunca vi as trevas tomarem conta de um lugar que tem luz, a não ser quando a energia elétrica acaba. Mas, se não, a luz sempre vai prevalecer. A luz nunca perde para as trevas. Amém? Em Lucas, capítulo 2, versículo 32, quando José e Maria estavam levando Jesus ao templo, estavam levando sacrifícios, Simeão estava esperando o Messias. E ele vai, né, os irmãos conhecem a história, e um versículo muito interessante que diz que ele é luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações. Eu achei bem interessante porque nós temos hoje em dia vivido tempos difíceis e que nós precisamos sempre declarar que a nossa nação é de Jesus, que a nossa nação é do Senhor Jesus. E nós vemos que na Bíblia já diz que Ele é a luz para iluminar as nações, para espantar as trevas. Amém? Então nós precisamos declarar e viver isso. E sermos um pouco dessa luz que nós somos através de Jesus. Espantar as trevas. Na nossa casa, no nosso bairro. Creio que todos os irmãos são, ou alguns irmãos não, mas a maioria é daqui do bairro do Vila Romana. Então nós precisamos espantar as trevas daqui. Levar a palavra de Deus e a luz de Deus em todos os lugares. Nós temos uma missão, Jesus nos deixou essa missão. Quando Ele foi arrebatado após a ressurreição. Ele dizide pelo mundo. Muitas vezes a gente não sai nem de casa, nem para o nosso vizinho, nem para a nossa família, às vezes. Às vezes tem aquele familiar que ainda não está vivendo uma vida em Cristo. E nós, muitas vezes, deixamos isso como se fosse uma coisa normal. Mas a gente está perdendo essa pessoa. Precisamos amar as almas, irmãos. Nosso coração precisa queimar sobre isso. Eu quero ver toda a minha família lá. Todos os Ienzen, os Esteles, os Oliveiras, agora. Amém? Terceiro ponto. João, capítulo 10, a partir do versículo 7. João, capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. Nós somos comparados a ovelhas. E Jesus
é o pastor. E ele é a porta das ovelhas. Para que nós tenhamos uma vida em Cristo, uma vida cristã, nós precisamos passar pela porta das ovelhas. Nós precisamos passar por Jesus. Se nós não passarmos, nós estaremos do lado de fora. Eu quero estar do lado de dentro. Quero passar pela porta. Eu sou a porta das ovelhas. E logo depois, um versículo depois, 2 versículos, já ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim... Perdão, pulei um versículo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. A gente tem vários exemplos de pastores na Bíblia. Um fácil que tem vários exemplos é Davi. Ele era um pastor de ovelhas. E quando vinha um leão, o que Davi fazia? Fazia igual Zaqueu e subia em cima de uma árvore? Não, ele lutava pelas ovelhas. Porque as ovelhas confiavam em Davi. As ovelhas confiam e conhecem o seu pastor. Depois vinha um urso, maior do que o leão. Davi fugia? Não. Ele enfrentava o urso. E ele estava sendo preparado, porque depois ele precisou enfrentar um maior que o urso, né? Golias. Mas a gente pode ver que o pastor ele não deixa as ovelhas para trás. Né? Existe a parábola do bom pastor, que vai em busca de uma ovelha. Ele tem 100. Ele perdeu uma ovelha. Ele podia se contentar com 99. Depois ia comprar outra. Ia gastar? Ia. Mas ele poderia recuperá-la de outra forma. Mas não. O pastor ama as ovelhas. E ele vai atrás da ovelha perdida. E com certeza passou por dificuldades para conseguir achar, né? Hoje em dia, tem tecnologias, né, que eu imagino que os pastores de ovelha devem ter para achar as ovelhas, devem colocar uma coleirinha. Tem até nos cachorros isso já, né? Mas antigamente não existia nada disso. Ele tinha que sair e procurar. Sair no campo, pensar que horas que a ovelha sumiu, no meio de toda aquela ovelharada das 99. Mas o pastor, ele guia e ele conhece as ovelhas. Jesus, ele não é um estranho que desconhece você. Ele não é um mercenário que te deixa para trás quando as dificuldades se levantam. Não, ele é o bom pastor. Quando o lobo, como diz aqui, né? O ladrão vem, nós podemos associá-lo ao inimigo. Quando ele se levanta contra a sua vida, Jesus ele não é um mercenário que vai abandonar você. Ele vai estar com você o tempo todo. Ele vai te proteger. Amém? Um capítulo para frente. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida.
Nós sabemos, e em Romanos 6:23, está aquele versículo que eu mencionei antes. O salário do pecado é a morte. Isso não quer dizer que se a gente sair daqui e pecar, nós vamos morrer. Essa morte não é uma morte terrena, é uma morte espiritual. O pecado mata o nosso espírito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele morreu por mim e por você, irmãos. Ele entregou a sua vida. Ele sofreu dores que você jamais vai sofrer. Ele foi açoitado, que chegou a aparecer os ossos dele nas costas. Ele foi pregado na cruz. Ele foi transpassado. Ele sentiu dores que nem eu e nem você poderemos sentir na vida. Dores físicas. Tudo isso para que a gente não precisasse passar pelo que ele passou. Ele morreu por mim e por você, para que tenhamos a vida eterna. Amém? Mas para isso nós precisamos conhecê-lo. E ele segue, João capítulo 15, versículo 1, e depois vamos ler o versículo 5. Amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto, ele quer falar sobre o nosso relacionamento com Deus e a dependência que nós temos nele. Porque os ramos da videira não sobrevivem sem ela. Se você arrancar um ramo, ele vai morrer. Ele não sobrevive sem estar junto da videira. E ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Então, nosso relacionamento com Deus e a dependência que a gente tem dele. Cristo é a videira verdadeira e nós os ramos. E nós precisamos estar conectados com Deus diretamente, porque o ramo de uma videira, ele está conectado nela, ligado a ela. E por isso, ele está vivo. E nós precisamos ser assim, irmãos. E além disso, precisamos gerar frutos. Porque se a gente voltar ali no versículo 2, ao versículo 4, fala sobre isso. Fala que nós precisamos gerar bom fruto. Porque aquele que não gera bom fruto, o agricultor vai cortá-lo. Perdão, eu acho que é o versículo 6. Fala sobre isso. Porque se não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu quero ser um ramo que gera bons frutos. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Gerar bons frutos. Deus não quer que nós sejamos apenas ouvintes. Precisamos praticar a palavra de Deus. Então, não somente precisamos vir aqui nos cultos e ouvir a palavra. Precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos. Viver a palavra de Deus. Viver em intimidade com Deus. E o último, o sétimo ponto. João 14, 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembram do primeiro texto que a gente falou? Que precisamos conhecer a verdade? O que Jesus diz aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, precisamos conhecer Jesus. Conhecê-lo mais.
Eu sou o caminho. Isso significa que Jesus, assim como diz nesse texto, é o único mediador entre nós e Deus. Como ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de nós nos conectarmos com o Pai sem que seja pelo Filho. Mas ele também é a única forma, o único caminho de Deus para com nós. Então, quando estamos em Jesus, o Pai tem livre acesso a nós. Não só nós temos livre acesso a Ele. Então Ele pode nos abençoar, pode derramar sua graça, suas bênçãos sobre as nossas vidas, quando estamos conectados em intimidade com Jesus. Amém? Eu sou o caminho e também a verdade. E ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos à casa do Pai. João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Precisamos conhecer a verdade, irmãos. A verdade que liberta, a verdade que transforma as nossas vidas. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Por isso que nós precisamos, irmãos, todos os dias lermos a palavra de Deus. Ah, mas eu já li a Bíblia uma vez. Mas muitas vezes você não prestou atenção. Muitas vezes Deus não falou com você naquele texto e Ele quer que você leia de novo para que você entenda. E é por isso que nós precisamos fazer isso diariamente, irmãos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Novamente Jesus fala que Ele é a vida. Então, para que estejamos vivos, sejamos cristãos vivos, vivificados, precisamos estar conhecendo a verdade. Precisamos viver a verdade. Hoje eu estava na internet e eu vi uma mensagem de um jovem, muito mais novo que eu, falando que nós somos a Bíblia que os descrentes vão ler. Como assim? Nossa vida, irmãos. Nossa vida é um exemplo. Tudo que nós fazemos é um exemplo. Então, muitas vezes a gente está no trânsito e um carro fecha a gente. E os homens sabem que dá vontade de correr atrás, xingar, bater no carro do cara. E às vezes eles vêm e começam a gritar: você não fez nada demais. Hoje eu estava saindo de manhã aqui, porque os irmãos que moram aqui sabem que a saída para lá tá horrível, né? Então, estava levando a Monique para o trabalho e eu estava esperando os carros passarem e chegando perto ali da entradinha. E acho que um cara que nunca entrou aqui na vila começou a buzinar e começou a me xingar, porque eu estava saindo pela contramão, né? Mas já foi liberado ali para as pessoas saírem, porque não tem condições, né, irmãos? E já dá vontade de xingar de novo, né? Oh, você não sabe que aqui dá para sair? Seu fariseu. Dá vontade, né, irmãos? Mas a gente precisa ser um exemplo. Tu já imaginou eu abaixar o vidro e começar a xingar o cara? E daí o pastor Emerson está passando: que é isso? O cara vai pregar hoje à noite e tá ali xingando outro motorista. Como assim? Né? Aí lá no centro, lá no final da cidade. Bom, a gente está no final da cidade, mas lá no outro lado, né? Que a gente pensa que não vai ter ninguém da igreja. Aí o cara te xinga, você. Ah, não, aqui ninguém vai me ver. Deus está vendo. E às vezes tem algum irmão que pode estar por lá também. E vai achar estranho, né? Então a nossa vida é um testemunho, irmãos.
não só para os irmãos da igreja, porque nós já somos conhecedores da verdade, mas para as pessoas do mundo. É extremamente comum ver homem brigando no trânsito. Quase todo dia dá para ver. Por nada, né? E quando não acontece, nós estamos dando um bom testemunho, né? Nós estamos sendo uma Bíblia que os não cristãos estão lendo, através das nossas atitudes. Então, nós precisamos viver isso. E para sermos uma Bíblia que os não cristãos vão ler, nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos que Jesus habite em nós, assim como a gente cantou aqui. E para que ele habite em nós, nós precisamos conhecê-lo. E para que ele mude as coisas de lugar, ele precisa ter intimidade conosco. Ou melhor, nós precisamos ter intimidade com ele. E para nós encerrarmos, irmãos, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Estava mais fácil de achar Oséias antes. Oséias 6, capítulo 3. Amém, irmãos? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então você quer que o Espírito Santo, que o Senhor desça sobre você como uma chuva serôdia que rega a terra? Não só conheça, prossiga em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Amém, irmãos? Convido você a se colocar em pé. Já chamo o Ministério de Louvor.